Jesus chamou seus discípulos a tomarem a cruz, não um lugar no trono. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para mais um devocional. Lembrando, daqui a pouquinho vou lançar meu curso Sexualidade Cristã, hein? Lucas 9:23, Jesus diz, tome a cruz. Aquele que perder a vida, achá-la-á. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Esse é o tema, é a ideia de morte para si mesmo. Tomar a cruz. Um judeu sabia muito bem. Aqueles discípulos entenderam muito bem a figura que Jesus estava usando aqui. A cruz era um lugar de tortura, morte e humilhação. Era um método de pena capital romana para matar o criminoso, mas não apenas isso, para humilhá-lo e fazê-lo agonizar. Ou seja, a ideia era para ser um horror mesmo, justamente para que as pessoas pensassem duas vezes antes de cometer crimes contra o Império. A cena era horrível. Se você já assistiu o filme Paixão de Cristo, você tem uma noção do que era. Uma das cenas mais emblemáticas do filme Paixão de Cristo é aquela quando eles pegam um chicote, lembra? O chicote ele tinha bolas de metal e pedaços de osso. O que acontecia com a pele quando aquilo caía ali, aquela chicotada batia? Lembra daquela cena no filme Paixão de Cristo que o algoz lá, ele pega, o torturador, ele pega o chicote, bate na mesa, ele fixa na mesa, ele tá! Uma mesa, gente, de madeira, arranca uma lasca. É basicamente isso que fazia na pele humana. A cena é muito pior do que aquilo que a gente vê ali. E ainda mais, imagine vendo ao vivo ali. Puxa vida, como aconteceu com os judeus. Cortes profundos, a espinha aparecia. Um historiador do século III, de nome Eusébio, descreveu assim, ó, as veias do sofredor ficavam abertas e os músculos, tendões e órgãos internos da vítima ficavam expostos. Um negócio assim, era um horror. E Jesus está olhando para seus discípulos e aponta. Está vendo ali aquele homem condenado? Então, tome a sua cruz. É horripilante o que Jesus está falando. É assustador. É assustador. E geralmente o réu era obrigado a carregar a cruz. Jesus está dizendo para seus discípulos voluntariamente tomar a cruz. Tomem a cruz que é o lugar de tortura, vergonha e morte. É um negócio assustador. É óbvio que Jesus não estava dizendo para os discípulos morrerem, que eles iam morrer literalmente, porque era necessário tomar a cruz dia a dia. Ou seja, então, você deveria estar morto todo dia. Era algo que acontecia constantemente. Mas é essa a ideia de que o serviço a Cristo, ele implica em humilhação, em muitas vezes em sofrimento, não apenas de fora, mas sofrimento auto-infligido. Como assim? Quando você nega a si mesmo, o seu coração quer fazer algo e você diz, não vou fazer. Eu vou negar a mim mesmo. Então, é um sofrimento auto-infligido. Você diz, não. Por exemplo, um pecado. O pecado é passar fome. Você tem o desejo e você fala, não vou fazer. É morrer, é uma espécie de tortura a si mesmo, ao seu ego. É isso mesmo, seguir a Jesus é isso. Essa é a ideia aqui. A ideia, então, é que o cristão deve abraçar voluntariamente os sofrimentos oriundos da justiça. A cruz era para o criminoso. Jesus está dizendo, olha, aqueles homens tomam a cruz por conta de seus crimes. Vocês vão tomar a cruz por conta de sua justiça. Vocês vão sofrer por conta da justiça. Isso é interessante porque, na realidade, é por crime mesmo, porque o que a gente faz, que a gente julga que é correto, as pessoas julgam que é um crime. Por exemplo, hoje, nós defendemos o casamento um homem e uma mulher. Eles já estão querendo nos criminalizar. Estamos sofrendo por conta disso. Sofrendo boicote, perseguição. Então, o que Jesus queria era preparar os discípulos para ter uma mente forte em relação aos sofrimentos oriundos da justiça. Um réu sofria na cruz por conta de seus crimes, o cristão por conta de sua justiça. Por conta de seus atos de justiça, ele seria perseguido, ele iria sofrer. Então a ideia aqui é essa, se humilhar diante dos sofrimentos, diante das adversidades que a gente sofre,
Essa é a ideia de tomar a cruz aqui. Eu vou, óbvio, durante a semana a gente vai se aprofundar nisso, mas é essa a ideia de que você voluntariamente abraça o sofrimento. Não é que a gente não queira melhorar e que a gente não creia que Deus nos livre dos sofrimentos, mas é saber que, olha, tem uma parte da caminhada cristã significativa, uma parte significativa da caminhada cristã, que ela tem o sofrimento oriundo da justiça. E faz parte. E a gente deve tomar a cruz voluntariamente. Falar, é assim mesmo, faz parte. E não ficar chateado com as injustiças que a gente sofre muitas vezes. É, de fato, servir a Deus, se humilhar, né? Já que a cruz tinha a ver com humilhação. E como que a humilhação, o cristão ele é chamado a se humilhar constantemente. A cruz retrata isso. Se humilhar diante de Deus. Nós fomos chamados a isso. Então, a ideia aqui é essa. Jesus não chamou seus discípulos a tomarem um lugar no trono, mas um lugar na cruz. Na cruz. É óbvio, nós esperamos o melhor, nós oramos para que Deus supra, é óbvio, mas sabemos que é um tipo de sofrimento que a gente vai passar. Diferentemente dos réus na cruz romana, que sofriam por conta do pecado, por conta dos seus crimes, nós sofremos justamente por conta da justiça. Perdemos amizades, às vezes perdemos empregos, perdemos emprego, perdemos dinheiro. Tantas coisas que... E a humilhação que a gente sofre por seguir a Jesus Cristo. Mas é isso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos para que o Senhor nos guie em mais uma semana e nos dê um coração que se humilha diante do Senhor, diante das adversidades e sofrimentos. Que a graça do Senhor esteja conosco, que a mão poderosa do Senhor nos guie em mais uma semana. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima.